a você, Senhor. Porque você é Deus conosco. Você não nos deixa só. Você não nos desampara. A todo instante você está conosco, Pai. Obrigado porque você nos amou. Obrigado porque você nos escolheu. Obrigado porque verdadeiramente você tem cuidado de nós, Senhor. E nós somos gratos por isso, Pai. Como é bom ter o Deus Supremo, Deus Criador de todas as coisas, cuidando de nós, habitando dentro de nós, Senhor. Somos gratos, Senhor. Obrigado pela tua graça, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pela tua unção que despedaça todo jugo, Senhor. Somos gratos a você por estarmos aqui nessa noite, louvando, bendizendo o teu nome, porque você é digno, Senhor. Você é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Pai. Aleluia. Permanece de pé um instante para que a igreja possa conhecer. Temos uns abençoados aqui atrás, tem mais um jovem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Permanece só de pé, só um instante, amém? Queremos agradecer a presença de todos. É uma honra tê-los conosco nessa noite. Prazer imensurável adorar a Deus ao seu lado. Amém? Sempre que desejarem vir, as portas estão abertas e abram o seu coração para receber tudo que Deus tem para vocês e para nós nessa noite. Amém? Eu peço aos irmãos que são próximos, por favor, fiquem de pé e cumprimentem os amados. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Jesus morreu, mas eu quero dizer para você que Ele está vivo. Então você pode se alegrar no Senhor, amém? Aleluia! Quero conhecer também as pessoas que aniversariaram durante essa semana, aniversário de nascimento, de casamento. Se você aniversariou, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos render graças a Deus por você. Amém? Ninguém? Rapaz, só porque sou eu que estou aqui. Estou brincando, amados, mas é uma. Eu peço a você que fique de pé novamente. Nós vamos adorar a Deus com música. Aleluia. Também logo após o pastor Desimar só uma palavra. Aleluia.
maior interessado em que você viva uma vida tranquila, em que você viva uma vida de paz, em que você viva uma vida de alegria. E tudo isso nós só temos nele. Aleluia. Aleluia. Obrigado, meu povo. Aleluia. Você pode sentar um pouco. Aleluia. Eu quero falar um pouco nessa noite, amados, algo que ninguém nunca ministrou aqui. Fé. Aleluia. Somos a igreja da fé, amém? Então nós temos que usufruir de tudo aquilo que Deus Ele já proporcionou para as nossas vidas. Como filhos de Deus, nós precisamos estar com a nossa fé firme. Amém? Precisamos estar firmados nos propósitos que Ele já estabeleceu em Sua palavra. Amém. Mas não nos abatendo diante de circunstâncias, porque nós sabemos que enquanto nós estamos no mundo, circunstâncias vêm. Alguma pressão vem contra as nossas vidas para nos tirar da posição que Deus nos colocou. Mas olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele vai nos fazer que nós andemos seguros. Amém? Aleluia. Lá em Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, firme, sabendo que nele nós já temos a vitória, como o pastor Achei ministrou no primeiro culto. Aleluia. E em Romanos 8,17 diz: olha, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Então, se nós somos filhos de Deus, automaticamente nós somos herdeiros. Herdeiros de quê, amados? Herdeiros das promessas que estão na sua palavra. Então, tudo isso é nosso por direito legal. Mas abra a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11. Aleluia. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Aleluia. Aqui nesse texto, nesse capítulo, amados, ela demonstra a natureza única da fé que Deus, Ele se agrada. A fé do tipo de Deus. Amém? Aleluia. Deus é uma fé que crê nas realidades espirituais. Deus, Ele tem expectativa de que usufruamos daquilo que a obra da cruz de Cristo conquistou para nossas vidas. Jesus, naquela cruz do Calvário, Ele conquistou tudo aquilo que era necessário para mim e para você. Tudo aquilo que Jesus recebeu de castigo naquela cruz, Ele levou tudo aquilo que era contrário às nossas vidas e nos deu a sua própria vida, para que através dela nós fôssemos restaurados completamente. De maneira que Deus, Ele olha hoje para as nossas vidas e vê como se o pecado nunca tivesse existido sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Jesus na cruz do Calvário já levou tudo que era contrário a nós.
e nos deu a sua vida. Deus, quando olha para as nossas vidas, Ele olha e vê o sangue de Jesus nas nossas vidas. E aqui esse texto, ele começa dizendo aqui, falando sobre fé, ele diz, olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Aleluia. Se você está esperando algo, se você deseja algo do Senhor, você tem que estar firme. Você tem que permanecer firme diante dos propósitos que Deus já estabeleceu através da sua palavra. E essa convicção, fé é a certeza, ou seja, é a convicção de fatos que você não vê. Você pode até estar olhando para as coisas naturais e você não vê a realidade da palavra sendo revelada na sua vida. Mas quando você coloca a tua fé em ação, quando você coloca a tua fé para funcionar, algo sobrenatural irá acontecer. Porque para Deus não há impossibilidades. Tão somente porque Ele nos ama, tão somente porque nós temos uma aliança com Ele, Ele vai prover cada uma das nossas necessidades. E a fé, não é necessário nós vermos. A fé é necessária apenas nós sabermos que já está disponível no reino espiritual para as nossas vidas. Aleluia. Deus, Ele criou o mundo por meio da sua palavra, usando a fé. Amém. Aleluia. Ele chamou à existência tudo que existe, sem haver nenhuma evidência visível desta realidade. E Ele chamou como se já fosse. Amém. Nós vemos lá em Gênesis, Deus, Ele disse, haja luz. Naquele momento não estava havendo luz, mas Ele gerou uma expectativa nele e disse, haja. Porque Ele sabia que iria acontecer da forma que Ele falou. Amém. Haja firmamento, haja separação entre água e terra, e tudo passou a existir. Amém. Agora eu pergunto uma coisa: se nós estamos em Deus, haverá possibilidade de nós dizermos aquilo que nós queremos e acontecer? Amém. Haverá impossibilidade nenhuma. Amém. Porque lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém. Imitar Deus é agir da maneira que Ele age. Amém. É agir, é ter a mesma disposição que Deus tem. A mesma vida que Jesus. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós temos que olhar para a vida de Jesus quando esteve aqui na terra. Amém. E o próprio Jesus disse que obras maiores nós poderemos fazer. Amém. Aleluia. Amém. Não haverá impedimentos, não haverá obstáculos para todo aquele que age através da fé. Aleluia. E o que a fé pode fazer em nossas vidas? O que ela pode fazer? A Bíblia diz lá em Marcos 9, 23 que tudo é possível ao que crê. Tudo. Essa expressão, tudo, não ficou nada de fora. Aquilo que você necessita já está disponível para nós. Temos que buscá-lo através, como eu gosto sempre de dizer isso, porque evidencia melhor aquilo que a fé representa. A fé é a nossa mão poderosa, a mão espiritual, a qual nós iremos buscar as bênçãos de Deus do céu aqui para a terra. Aleluia. Aleluia. Então tudo é possível ao que crê. É fácil para qualquer um de nós entendermos que para Deus nada é impossível. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus, Ele garantiu que tudo é possível para aquele que crê, e não somente para Deus, mas aquele que crê. Amém. Aleluia. Podemos afirmar que a fé nos permite viver aquilo que é impossível. A fé nos permite viver o impossível. Aquilo que para nós é impossível, que nós achamos que é impossível, é possível para Deus.
Aleluia. E a fé, ela nos proporciona isso. A fé, ela traz para as nossas vidas a existência. Voltando para Hebreus 11:1, ele diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não está vendo. Percebemos algo glorioso nesse versículo, porque ele diz aqui: para que a fé se manifeste, nós precisamos de uma expectativa inicial. Ela fala sobre expectativas, desejos e anseios. Amém. A fé é a certeza de coisas que nós esperamos. Amém. Esse esperar é algo que nós desejamos, é algo que nós ansiamos, é algo que nós temos uma expectativa em nossas vidas. Aleluia. Lógico que essas coisas têm que estar em linha com a vontade de Deus. Lógico que a nossa vida ela tem que estar em linha com a vontade de Deus. Porque Deus, ele não é menino. Deus, ele não é criança. E quando passamos a crer, nós começamos a ter uma posse antecipada daquilo que apenas esperamos. Uma posse antecipada. Porque quando nós cremos, quando nós oramos algo, quando nós cremos, quando nós estamos convictos daquilo que Deus ele vai prover para as nossas vidas, nós já nos alegramos, porque nós já sabemos que nós já temos. Porque a fé é para agora. Aquilo que fica para depois, um dia eu vou ter, isso não é fé. Isso é uma esperança. E esperança não move a mão de Deus ao nosso encontro. O que move a mão de Deus ao nosso encontro é fé. A fé genuína. Aleluia. Então nós temos uma certeza, uma garantia, pois aquilo que era apenas esperado, agora tem uma substância, um fundamento. Amém. Algo já está concreto. Amém. Aqueles que têm uma fé ativa, quando ele ora, ele já toma posse. Aleluia. Ele já toma posse daquilo que está revelado na palavra de Deus. É meu. As promessas de Deus são minhas. Eu tomo posse. Porque eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Fé é uma certeza e não uma tentativa. Eu vou tentar aqui, se der certo, bem. Se não der, não é loteria. A Mega Sena da virada passou aí, muita gente tentou, mas não ganhou. Então fé, ela não é loteria. Fé não é um jogo que você vai arriscar para um dia receber. A fé, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir nossas vidas. Se estivermos olhando para algo no futuro, não estamos crendo. A fé possui agora o que se espera. Um dia eu vou ter. Isso não é fé. É colocar uma substância no seu coração daquilo que você quer dizer, eu recebo. Porque o meu pai é presenteador. Porque o meu pai é galardoador. E eu vou ter. Eu vou estar de posse da minha vitória. Lá em Romanos 8,37 diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor, amados, não tem nem como a gente falar o que seja isso. Mais que vencedor, é super vencedores. Aleluia. Mas alguém pode dizer, mas há tanto tempo eu espero. Mas como é que você está esperando? Nós vamos ver mais na frente. Como é que você está esperando aquilo que você está esperando? Como é que você está aguardando aquilo que você espera? Você está aguardando calado? Porque a confissão é o alimento da tua fé. Se você declara, se você fala, vai te dar substância para que você possa receber mais rápido. Aleluia. Aleluia. Fé lida com o que não se vê,
Mesmo que você não veja o objeto desejado, ele já é real em sua vida. Aleluia. A fé testemunha que existe o que os olhos naturais não podem enxergar. Aquilo que os nossos olhos naturais não podem enxergar, a fé ela já testemunha em nossas vidas. Nós vemos um exemplo disso naquela passagem de Tomé, ao qual Jesus, ele depois de ressuscitado, ele apareceu a alguns dos discípulos, e quando Tomé não estava presente, e quando Tomé chegou, eles disseram: olha, o mestre esteve aqui. Aí Tomé: eu só acredito se eu tocar nas suas mãos, nas chagas, e se eu colocar a mão do seu lado, onde ele foi furado. Se eu não fizer isso, aí eu não vou acreditar. Isso não é fé. E depois Jesus apareceu aos discípulos, e Tomé estava lá, e Jesus disse: Tomé, olha aqui as minhas mãos, olha aqui o meu lado, coloca a tua mão aqui do meu lado. E ele disse: mais bem-aventurados é os que não viram e creram. Amém. Aleluia. Se você tem o desejo, amado, de ver a tua família salva, se você tem o desejo de um emprego em uma área qualquer aí, se você tem o desejo de passar numa faculdade, fazer um curso numa universidade, então somente creia. Coloque em prática isso na tua vida que você está recebendo nessa noite. Amém. Declare, ore ao Senhor, declare aquilo que você quer receber. Amém. E só renda graças. Amém. Pai, obrigado, Senhor, porque eu recebo tudo aquilo que você tem para a minha vida. Mas isso não é história de carochinha, não. Está aqui. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Mas sabe por que muitas vezes muitos de nós não estamos recebendo? Porque nós somos tímidos em pedir ao Senhor. Porque nós somos negligentes. Não gostamos de ler a palavra. Não gostamos de orar. Não gostamos de ter comunhão com o Senhor. Por isso muitas de nós não recebemos aquilo que Deus já estabeleceu em sua palavra. Amém. Quando eu falo em receber, não pense só em lado financeiro, não. Amém. Porque as bênçãos do lado financeiro é apenas uma pequena parte do que Deus tem para acrescentar em nossa vida. É tudo, é algo para a sua vida pessoal, é algo para o sentimental que você necessita. É algo de paz, de alegria para a sua vida, algo que vai trazer bem para a sua vida. Então Deus, Ele é o mais interessado que tudo isso nós possamos receber. Aleluia. Então a fé, ela lida com o que não se vê. Mesmo que você não veja o objeto desejado, ele já é real em sua vida. Aleluia. Em Romanos, no capítulo 4, vamos lá em Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 18, que fala da história de Abraão, em que os anjos do Senhor apareceram a ele e prometeram dar a ele um filho. Mas aqui no versículo 18 ele diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Porque Abraão já era velho e Sara também. E ele diz aqui: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém?
Aleluia. E o versículo 21 diz: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Aleluia. Tem alguma tradução que diz estando certíssimo. Estando plenamente convicto. Então Abraão, ele não olhou para as suas limitações. Abraão, ele não olhou para o estado já avançado da sua idade, para a idade de Sara. Ele não olhou para essas coisas. Mas a Bíblia diz aqui que ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Render graças ao Senhor por tudo aquilo que você deseja. É a chave para que nós possamos receber tudo aquilo que Deus já disponibilizou para as nossas vidas. E quando nós fizermos isso, nós vamos estar plenamente certos, ou vamos estar certíssimos de que Deus, Ele é poderoso para cumprir cada palavra que está aqui para as nossas vidas. Cada promessa dele que está aqui, Ele irá cumprir para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. O versículo 21 que nós lemos diz a palavra para plenamente convicto no original, é uma palavra grega que quer dizer encher, preencher, fazer com que algo seja percebido como cheio, pleno, completo. Estando plenamente certo, plenamente convicto. Deus, Ele deseja que a nossa vida esteja plenamente cheia, plenamente abastecida de tudo aquilo que nós necessitarmos. Aleluia. Aleluia. Abraão tinha uma certeza completa. Nada provaria o contrário. Mesmo que ele não visse a promessa, ela era real para ele. Em outra passagem nós vemos aqui que Abraão, a Bíblia diz que ele se fortaleceu dando graças a Deus, e ele olhava para a areia do mar e dizia: assim será a minha descendência. Ele olhava para as estrelas do céu e dizia: assim será a minha descendência, sem enfraquecer na fé. A ação de graça, mas vai fazer com que eu e você fortaleça a nossa fé. A nossa fé seja fortalecida. A nossa fé esteja constante. Aleluia. Aleluia. Fé não é um fingimento. Fé não é um sentimento. E fé não é desejar. Muitas pessoas dizem: ah, eu creio. Só da boca para fora. Isso é um fingimento. É um fingimento. Outras pessoas, elas dizem: eu vou receber. Um dia eu vou receber. Outras pessoas dizem: não, eu sei que Deus é poderoso para fazer, mas não está agindo à altura daquilo que a palavra de Deus determina. Saber que Deus é poderoso é uma coisa, e crer que Ele já nos supriu é outra coisa. Amém. Aleluia. Então a fé, amados, nós precisamos colocar ela no lugar certo. Fé não é um sentimento, eu sei. Eu sinto que um dia eu vou receber. Um dia está no futuro. Um dia incerto está no futuro. Mas a fé é para já. Amém. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes indo pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada.
e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, ela desejou por vários anos ser curada, gastando tudo que possuía com vários médicos, mas nunca melhorou. Mas ela colocou algo no seu coração. Ela dizia, que a palavra diz que ela dizia, ela declarava. Eu acho que ela ouviu a fama de Jesus, que Jesus curava, mas ela gerou uma expectativa no seu coração. E ela começou a declarar: eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Eu vou tocar nele e vou ser curada. Eu vou tocar nele e vou ser curada. Ela dizia. A palavra aqui diz que ela dizia. Porque a confissão vai gerando mais fé no nosso vida. E aqui, quando ela chega junto a Jesus, ela tocou nas suas vestes e aconteceu conforme ela disse. Aleluia. O que nós estamos dizendo para as adversidades que se levantam contra nós? O que nós estamos falando para as adversidades que se levantam? Aquelas contas que chegam, que você vai, olha assim, olha teu contra-cheque e diz, e você pensa, né? Você não vai dizer, mas você pensa: não vai dar. Dá vontade que tem a dizer: não vai dar para pagar. O que a gente está falando? É melhor você colocar lá e dizer: Pai, conforme a sua riqueza em glória, tu há de suprir cada uma das minhas necessidades. Eu vou pagar tudinho. Aleluia. Porque você é o meu supridor. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que faz festa. Eu nunca fiz não, mas um dia eu vou fazer. Faz festa, começa a pular, bota as contas tudo no chão e começa a pular em cima. Parece loucura? Parece. Mas quem disse que o evangelho não é loucura? Parece criancice? Parece. Mas é algo poderoso. Porque nós não estamos olhando para as circunstâncias. Nós estamos olhando para Ele. E Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Aleluia. Porque não foi o desejo dela que manifestou a cura, e sim a sua fé. Não foi o desejo. Ela tinha o desejo, mas não foi o desejo. Foi o que ela disse. Disse: se eu chegar lá e tocar, vai acontecer. Amém. Aleluia. Aleluia. Precisamos entender que Deus, Ele quer e Ele pode fazer tudo pelas nossas vidas. Deus, Ele quer e Deus, Ele pode. São dois verbos poderosos que estão diante da presença de Deus lá. Ele quer nos abençoar. Ele quer fazer o impossível pelas nossas vidas. Aleluia. E além dele querer, Ele pode fazer. Porque nada é impossível para Ele. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Marcos capítulo 9, versículo 17. Vamos ler a partir do versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava.
Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia. Então aqui o que nós vemos aqui, esse pai desse jovem, o homem, após sofrer uma tentativa frustrada com os discípulos, ele foi primeiro para os discípulos e ele sofreu uma tentativa frustrada, que não puderam expulsar o demônio. E chega para Jesus e pergunta: se tu podes, faz alguma coisa. Talvez muitos de nós já tenhamos sofrido alguma decepção, e naquela área muitas vezes estamos travados, sem saber qual a solução para aquilo ali. Mas Jesus disse: se tu podes, se tu creres, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Não haverá impossibilidades para as nossas vidas. Aleluia. Ao nascer de novo, todos nós recebemos a mesma medida de fé. Cada um de nós aqui tem uma medida de fé. E nós somos responsáveis para fazer essa medida aumentar. Aleluia. Nós somos responsáveis. E aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, Romanos 12, versículo 3, nós podemos ver isso. Romanos 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia. Então nós não podemos dizer: eu não tenho fé, eu não existe fé. Não, você já recebeu uma fé para a salvação. E essa fé para a salvação que você recebeu, você pode fazê-la multiplicar em sua vida. A mesma fé para a salvação é a mesma fé para receber o batismo no Espírito Santo. É a mesma fé para receber as coisas que nós precisamos receber. E de que maneira eu vou aumentar essa fé? De que maneira eu vou multiplicar essa fé? Tendo comunhão com Deus. Lendo a palavra, orando, jejuando. O jejum também é para crente, amém? Jejuando, que está uma coisa, algo em extinção no meio evangélico. Misericórdia mesmo. Mas o jejum está em extinção no meio evangélico. Hoje nós não vemos pessoas se levantarem para jejuar como antigamente. E nós precisamos dar continuidade àquilo que a igreja primitiva ela fez. E na igreja primitiva havia poder, por quê?
Porque o povo jejuava, o povo tinha comunhão com Deus. Amém. E a Bíblia diz que eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, as mesmas paixões que eu e você. Tudo aquilo que nós passamos, aqueles homens lá passaram. Mas nós precisamos, amado, nos levantar com força. Por que eu trouxe essa palavra para vocês hoje? Porque eu tenho percebido que ultimamente, não só nessa igreja, mas conversando com ministros de outras denominações, diz que está havendo um esfriamento no meio do povo evangélico. E nós precisamos despertar, amados. Nós precisamos nos levantar com força. Porque sabe quem é o mais interessado que nós esfriemos na fé? Satanás. Porque se isso acontece em nossas vidas, amado, se nós não temos coragem de na própria igreja levantar as mãos para adorar, se nós não temos coragem de abrir a nossa boca para entoar hinos de louvores ao Senhor, significa que na nossa casa nós não temos também. Significa que na nossa casa nós não estamos lendo a palavra. Significa que na nossa casa nós não estamos orando, porque existe muita distração. Distração, olha, isso aqui é uma bênção, mas pode ser uma maldição em nossas vidas. A televisão é uma bênção, mas pode ser uma maldição em nossas vidas, se nós não soubermos usar. E outro dia eu me peguei, até eu estava sendo roubado, porque eu estava séries da Netflix. As séries da Netflix, você assiste um capítulo e você quer assistir por outro, e vai sendo roubado. Muita gente está rindo, eu acho que... Deixa Deus falar. Eu não gosto de assistir série da Netflix. Por quê? Porque você vai ser roubado. Porque uma dá vontade de você assistir. Eu gosto de assistir um filme. Não é proibido assistir, não. Nós temos tempo para tudo. Se nós soubermos administrar o nosso tempo, nós temos tempo para tudo. Então nós precisamos, amados. Nós precisamos vigiar. Quem vai vigiar somos nós. Deus não vai descer do céu para dizer, olha, não pode fazer isso, não faça isso não é a hora disso. Não, Ele não vai fazer isso. Porque Ele já deixou o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. E nós precisamos reservar um tempo para meditar na palavra. Reservar um tempo para ter comunhão com o Senhor. Aleluia. 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 Então Deus, Ele não dá medidas diferentes de fé a cada um de nós. Mas essa fé pode ser multiplicada através do ouvir a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aumentar a fé que recebemos de Deus é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade minha e sua. Aleluia. Porque a própria pessoa é quem sabe onde o sapato aperta. Aleluia. E se nós não tivermos esse momento de comunhão com o Senhor, se nós não tivermos esse momento de intercessão pela nossa própria vida, pela vida dos nossos irmãos, nós estamos sendo roubados. Muitas vezes distrações dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio quarto, no convívio da nossa família. Satanás está entrando devagarzinho e roubando a comunhão que nós temos com o Senhor. Então nós precisamos, amados, despertar, nos desprender. Aleluia. Abre lá em Hebreus capítulo 12.
Não está aqui, mas o Espírito Santo me lembrou. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Versículo 1 e 2 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Existe um peso, existe algo que quer nos fazer parar. E se nós dermos vazão a essas coisas, nós vamos ficar sem vontade de ler a Bíblia, nós vamos ficar sem vontade de orar. Faça um teste. Se você chegar em casa, você vai ficar assistindo um filme até 1h da manhã. Mas pegue a palavra para você ver como o sono vai bater. Isso acontece comigo? Nós precisamos. Há uma necessidade em nossas vidas. Somos nós que precisamos, não é Deus. Aleluia. Amém. É Deus quem precisa. Somos nós quem precisamos. Amém. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Segunda Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Aleluia. Então aqui a palavra de Deus diz que a nossa fé cresce. Amém. E o nosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Orar em línguas, mas ajuda a edificar a nossa fé. Amém. Meditar na palavra, praticar naquilo que medita. Então, quando nós lemos, nós devemos colocar em prática, não olhando a vida dos nossos irmãos, amém, mas olhando a nossa própria vida. Amém. Se eu leio um versículo e fala sobre algo, eu não posso olhar e dizer, fulano precisa ouvir isso. Não. Eu tenho que ouvir, eu tenho que saber que aquilo ali é para mim. Amém. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso crescer nisso. Porque isso é bom e agradável ao Senhor. Amém. Então nós temos que ter essa convicção. E à medida que nós temos comunhão com Deus, a nossa comunhão com os irmãos da igreja vai se fortalecer muito mais. Porque quando nós não temos comunhão com o Senhor, nós só vamos ver defeitos na vida dos nossos irmãos. Nós só vamos ver defeitos. Mas é necessário que nós possamos nos desprender de todas essas coisas. Um dos passos importantes para que sua fé funcione é o confessar, como eu falei. Confessar é o quê? Reconhecer ou admitir, declarar em fé, afirmar alguma coisa que cremos, dar testemunho de uma verdade que aceitamos. A nossa confissão de fé deve se basear em alguns aspectos. Em primeiro lugar, naquilo que Deus em Cristo Jesus tem realizado em nosso favor, no seu plano de redenção. Então, para que nós possamos crescer em fé,
nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos reconhecer o que o sacrifício que Jesus fez por mim e fez por você. Precisamos saber que nós somos libertos, nós somos livres em Deus. Não para pecar. Não usar da liberdade para dar ocasião à carne, como fala lá em Gálatas. Porque muitas pessoas dizem, eu sou livre, eu sou do verbo, eu sou livre, porque nós dançamos muito aqui no Espírito, porque nós pulamos, nós somos alegres. E pessoas dizem, eu sou do verbo, eu sou livre. Você é livre para adorar o Senhor, mas você não é livre para pecar. Nós não somos livres para pecar, porque o pecado ele nos afasta de Deus, e nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Aleluia. Segundo ponto, aquilo que somos para Deus em Cristo Jesus. O que eu sou para Deus? Nós temos que reconhecer que nós somos filhos de Deus. Ele nos adotou como filhos. Nós somos irmãos de Jesus, espiritualmente falando. Então nós temos que ter essa convicção na nossa vida, para que os nossos pedidos, as nossas orações não sejam impedidas. A lei da fé é crer e falar. Eu creio, eu falo. Eu creio, eu falo, eu coloco em prática na minha vida. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 12. Eu acho que não é o versículo 12, não. É versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Tendo o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, também falamos. Amém? Aleluia. Não há fé sem confissão. Crer por si só não adianta. A confissão, ela libera a nossa fé. E Marcos 11:23 diz, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será convosco. Aleluia. Então, mais uma vez, Jesus nos ensinando o poder da palavra, o poder de nós confessarmos, se dissermos e não duvidarmos. Amém. Aleluia. A fé tem ações correspondentes. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, ou seja, esse irá ser realizado em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. 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 Enganamos a nós mesmos quando apenas ouvimos e não praticamos aquilo que dizemos crer. E aquele que considera a lei de Deus como verdade e a prática será bem-aventurado naquilo que realizar. Amém. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19.
1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19. Paulo, orientando a Timóteo, ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, o único combate mais que o Senhor nos ordena a fazer é o combate da fé. Existem igrejas que estão lutando ainda contra Satanás. Mas eu quero dizer a você, Satanás já é perdedor. Jesus na cruz do Calvário já venceu Satanás. E nós não temos mais que lutar contra ele. Nós temos apenas que colocá-lo debaixo dos nossos pés. Quando ele se levantar contra as nossas vidas, nós temos que colocar ele na posição dele, no lugar dele. Porque Deus e a sua igreja, a Bíblia diz que sempre estarão por cima e nunca por baixo. Aleluia. Então, o único combate que a palavra de Deus nos mostra é o combate da fé. Não precisamos mais guerrear contra o diabo. Na cruz do Calvário, Jesus já venceu ele. Agora, para que possamos sair vencedores na arena da fé, nós temos que vencer alguns adversários em nossas vidas. Em primeiro lugar, falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura. Então nós precisamos saber que nós somos uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Nós precisamos saber que o pecado ele não tem domínio mais sobre a nossa vida. Amém? Em Gálatas 3:26 diz que: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então você é filho. Você é filho. Aleluia. Segundo ponto, falta de entendimento de quem somos em Cristo. Eu não vou ler todos os versículos porque o tempo não dá. Falta de entendimento de quem somos em Cristo. Isso é que muitas pessoas também se apegam dizendo que já são pecadores. Nós não somos pecadores. Amém. Tem pessoas que dizem que nós somos pecadores remidos. Não, ou somos pecadores ou somos remidos. As duas coisas não dá para acontecer. Amém. Nós somos remidos totalmente de todo pecado. Jesus na cruz nos redimiu de todo pecado. Falta de entendimento que somos justiça de Deus. Eu sou justo diante de Deus. Deus olha para a minha vida e vê como se o pecado nunca existiu. Precisamos entender isso. Falta de entendimento do uso correto do nome de Jesus. Nós não podemos falar o nome de Jesus em vão, mas aplicar o nome de Jesus. Os demônios se dobram diante do nome de Jesus. As circunstâncias se dobram diante do nome de Jesus. Então nós precisamos ter essa consciência dentro de nós. Falta de agir de acordo com a palavra de Deus. Quando nós orarmos, quando nós pedirmos algo ao Senhor, nós temos que pedir segundo a sua vontade. E como é que nós vamos saber a vontade de Deus? Conhecendo a palavra. Então nós precisamos ler a palavra para entender, para saber o que nós podemos em Deus. Aleluia. Falta de manter a confissão da fé. Muitas vezes nós oramos e nós não confessamos. Só oramos e esquecemos. Mas temos que regar com ações de graça. Temos que regar com ações, com confissão. O maior inimigo da nossa fé chama-se dúvida. Então, se nós oramos por algo e nós estivermos em dúvida, eu sei que Deus é poderoso, mas isso é muito grande para Deus. Isso é muito grande para mim. Eu não sei se Deus vai atender meu pedido, não. Já perdeu. Então nós precisamos não deixar que a dúvida ela pare no nosso coração ou na nossa mente. Aleluia. Não aceite nada contrário àquilo que a palavra diz ao seu respeito. Não aceite. Não aceite nada contrário. Tem pessoas que nos criticam porque dizem que nós queremos dar ordem a Deus. Esse povo da fé quer dar ordem a Deus. Não.
É aquilo que está, tudo isso que eu ministrei aqui está na palavra. Se você anotou os versículos, então você pode pegar um vídeo que vai estar lá no Facebook da igreja. Então você pega o vídeo, anota os versículos e vai meditar em casa. Amém. Então foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu espero que você tenha sido abençoado. E vamos nos fortalecer. Vamos meditar na palavra. Vamos ler a palavra. Está tendo aí essa maratona bíblica. Então você precisa pegar junto. Pastor Douglas que tem observado lá, que ele está assistindo também. Ele está participando. E ele disse que tem percebido que a maioria não são jovens que estão participando. Então, se você é jovem, está lá, é no Instagram lá dos interligados. Então é para você. Amém? Eu sei que os jovens não vão dormir cedo. E eu acho que ficam até 1 hora, 2 horas da manhã, tem jovens. Então, você vai lá, 11 horas da noite, participa, comenta alguma coisa, tira dúvida, manda as tuas dúvidas que você vai ser respondido. Amém? Mas é uma maneira de nós fortalecermos a nossa fé, de nós edificarmos a nossa fé. Amém? Aleluia. Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida ao Senhor e deseja fazer isso nessa noite? Entregar a sua vida ao Senhor e deixar Deus ser Senhor da tua vida? Ou você está afastado dos caminhos do Senhor e deseja se voltar nessa noite? Se você estiver aqui nessa condição, Deus ele quer ter um encontro com você. Tem alguém? Todos salvos? Amém, obrigado. Ou se você está aqui e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, e você deseja receber batismo com o Espírito Santo, é para você. Amém. Amém? Amém. O batismo no Espírito Santo vai nos fortalecer na nossa fé. É uma oração direta de você com o Pai, sem intermediários. E nem Satanás ele vai saber o que você está orando. É uma ligação direta. Aleluia. Tem alguém que deseja? Lembra? Aleluia. Aleluia. Isso mesmo. Vai sair cheio. Amém? Pode ir por eles. Tem alguém que deseja receber oração por cura? Ou por algum outro problema que esteja passando? Se tiver, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Todos curados, sarados? Amém. Pastor Astiro.